Nesta aula nós vamos entender por que os satélites não caem na Terra. Aqui nós temos o telescópio Hubble, que é um telescópio que é um satélite e orbita a Terra. Mas temos vários outros satélites aí, desde meteorologia, GPS, TV celular, entre outros. Por que será que eles não caem na Terra? Muitos respondem essa pergunta da seguinte maneira: lá não tem gravidade, lá onde eles estão não tem gravidade. Outros respondem que lá não tem ar. Outros dizem que lá está muito veloz, a velocidade alta do satélite não deixa ele cair. Outros pensam que ele fica lá no alto puxando a Terra para cima e a Terra aqui embaixo, devido à gravidade, puxa ele para baixo e cada um fica no seu local fazendo aquele jogo de força e ninguém se move. Outros pensam que a gravidade da Terra puxa ele para baixo, ele tem uma certa velocidade girando e ele tenta escapar da gravidade e a gravidade tenta derrubar ele e ele está numa velocidade correta, ele nem escapa nem cai. Mais ou menos assim pensam as pessoas que nós perguntamos por que os satélites não caem na Terra. Mas para entender essa matéria melhor, nós vamos prosseguir respondendo 3 perguntas e no final dessas respostas das 3 perguntas você vai entender perfeitamente o que mantém os satélites em órbita. Para entendermos então por que os satélites não caem na Terra, vamos fazer o seguinte experimento teórico muito louco. Vamos pensar no seguinte: eu quero atirar uma pedra de modo que essa pedra tenha uma certa velocidade, que ela dê uma volta no planeta e atinja as minhas costas. Para isso então, vamos lá, vamos colocar o planetinha aqui e eu vou sentar sobre o planeta com essa ferramenta mega poderosa e invisível que vocês estão vendo aí e eu vou dar um tiro com essa ferramenta e essa esfera verde vai sair com alta velocidade aqui. Para fazer esse experimento, vamos pensar que a Terra é perfeitamente esférica, ela é redondinha, totalmente esférica e que não exista resistência do ar contra essa esferinha. Então não tem ar, não sei como eu estou respirando aí em cima, mas aí estou eu atirando. E nós vamos atirar então essa esfera, onde não tem resistência do ar e onde a Terra é completamente redondinha, esférica, perfeitinha. O primeiro tiro que eu vou dar é mais ou menos veloz. A pouca velocidade faz ela cair a uma pouca distância aqui, porque a gravidade puxa ela rapidamente. Se eu atirar ela um pouco mais veloz, com uma força maior, ela vai um pouco mais para frente, a gravidade puxa ela até que ela chega no solo. E se eu tiver uma velocidade perfeita, ela vai dar essa voltinha aqui completa e acertar minhas costas. E se na hora que ela estiver dando essa volta eu deitar e sair correndo daí, ela poderá entrar em órbita ao redor desse planeta, se ela tiver a velocidade certa. Então se ela for muito pouco veloz, ela cai no chão. Se ela tiver a velocidade perfeita, ela faz a órbita. E se ela for muito veloz demais, ela terá uma velocidade de escape. Se ela superar essa velocidade de escape, ela poderá escapar da gravidade da Terra e ela vai embora. Estas são as possibilidades que nós temos no lançamento dessa pedra próximo da superfície da Terra, onde não existe ar e a Terra perfeitamente redondinha. Vamos ver de novo então, rapidinho. Atira a pedrinha. Pouca força, pouca velocidade, cai aqui pertinho. Mais velocidade, cai um pouquinho mais longe. Velocidade correta, ela praticamente entra em órbita. Muita velocidade, ela pode sofrer aí, ela vai escapar da gravidade da Terra se ela tiver uma velocidade acima da velocidade de escape da Terra, e é o que você vai entender durante esta aula. Tranquilo? Agora que você entendeu as possibilidades que temos de lançar uma pedra, nós vamos responder 2 perguntas e a resposta dessas 2 perguntas vai fazer a gente entender como que um satélite permanece em órbita ao redor da Terra. Vamos pensar no seguinte: novamente, esses questionamentos serão feitos pensando que aqui não existe ar e que a Terra seja perfeitamente esférica. Vamos pensar na seguinte situação: eu estou aqui em cima de uma torre, e eu vou soltar essa bolinha verde. Ela simplesmente vai ser solta, eu não vou jogar ela nem na horizontal nem na vertical, eu apenas vou abrir minhas mãos e essa esferinha vai cair. A altura que eu tenho aqui é 5 metros, então imagina que eu esteja aí numa torre de 5 metros de altura, essa esferinha está a 5 metros de altura, eu vou soltar essa esferinha de 5 metros de altura. Nós temos aqui que o espaço inicial dela, nós já vimos isso em física, o espaço inicial dela vai ser 0 metro, porque ela nem começou a cair ainda. Se ela nem começou a cair ainda, no início aqui, a velocidade dela também é 0 metros por segundo. Tanto o espaço inicial é 0, a velocidade inicial é 0, porque ela está iniciando o seu percurso. Quando ela chegar lá embaixo, o espaço final dela vai ser 5 metros. Ela vai ter andado 5 metros. Vamos matematizar um pouquinho a situação. Essa matéria nós já vimos em sala de aula. E nós temos aqui a equação do espaço, em função do tempo quando tem aceleração. Quem é que vai acelerar essa esfera? Vai ser a gravidade da Terra. Qual é a situação aqui? Estou tentando explicar para vocês
Como que ocorre essa queda? Pensando que nós já temos em mente aí as leis de Newton, que nós já descobrimos a gravidade da Terra. Essa matematização vai fazer você entender a órbita do satélite. Então imagina que a lei de Newton já foi aplicada e que essa lei de Newton nos levou a crer aqui que a gravidade da Terra já existe, que ela vale 10, que vocês já viram aí na sala de aula. Seguindo a equação, nós temos que o espaço inicial dela, nós vimos ali, ela está na minha mão ainda, e vale 0, a velocidade inicial vale 0, o espaço final vale 5. Se a velocidade inicial vale 0 e o espaço inicial também vale 0, então vai zerar essa parte da equação. Só vai sobrar aqui a gravidade dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Não vou comentar muito sobre a matemática dessa equação, porque nós vimos em sala de aula isso aqui. Mas ela significa o seguinte, ó, rapidamente então. O espaço final é igual ao espaço inicial, mais a velocidade inicial, vezes tempo, mais a aceleração dividida por 2 vezes o tempo ao quadrado. Essa é a equação do espaço quando tem aceleração, e aqui tem a aceleração da gravidade, nós vamos utilizar ela. Utilizando ela, então, zerou a parte inicial da equação. Nós temos, então, que ficaria assim a queda dessa esferinha para calcular o tempo que ela leva para chegar no chão. 10 por 2 vezes t ao quadrado. Simplesmente é isso aí. Se você dividir a gravidade por 2, multiplicar por tempo ao quadrado, você vai encontrar quanto tempo ali ela leva para andar os 5 metros, que é a queda dela dessa torre. Então nós estamos analisando aqui uma queda, testando a gravidade. O que nós queremos saber? Se eu soltar essa esferinha de 5 metros de altura, quanto tempo ela leva para cair naturalmente, sem a gente ter forçado ela, quanto tempo ela leva para chegar no chão. Aplicando essa equação, nós temos que a gravidade seria 10 por 2, então vai ficar 5t ao quadrado. Então a equação da queda livre dessa esfera é simplesmente 5t ao quadrado. Quem pegar os livros aí, apostilas, lá vai ter essa equação já resumida, prontinha, escrito aí 5t ao quadrado na queda livre. A queda dos corpos é 5t ao quadrado. Agora, esse S, que é o nosso espaço final, ele vale 5 metros, porque a hora que ela chega no chão, ela vai ter andado 5 metros. A gravidade foi dividida por 2. Trabalhando essa equação, eu vou passar o t ao quadrado para o lado esquerdo, o 5 fica dividido por 5, eu tenho que t ao quadrado é igual a 1. Se t ao quadrado é igual a 1, t é igual a raiz quadrada de 1, então o tempo que essa esferinha leva para chegar no chão, se eu soltar ela de uma altura de 5 metros, é exatamente 1 segundo. Guarda bem isso. O tempo que um corpo leva para chegar no chão, próximo da superfície da Terra, se ele estiver a 5 metros de altura, é 1 segundo. Esse experimento é muito interessante. Anota bem esse tempo aí para a próxima etapa da nossa aula. Agora que nós vimos que para um objeto cair de 5 metros de altura ele gasta exatamente 1 segundo para chegar no chão devido à gravidade da Terra, nós vamos responder a uma outra questão bem matematizada, mas através dessas duas questões você vai entender por que os satélites ficam em órbita. A pergunta é a seguinte: caminhando em linha reta, olha para a tela aqui, o nosso X é essa linha vermelha, ali é a linha vermelha onde você vai caminhar. Caminhando em linha reta, quantos metros nós temos que andar para que a curvatura da Terra nos deixe a uma altura de 5 metros? Olha só, ali onde nós temos aquele amarelo intermitente é a altura que você vai ficar do chão. Imagina que fosse possível você caminhar em linha reta, igual está ali o nosso X. Quantos metros você teria que andar para ficar automaticamente a 5 metros de altura do chão devido à curvatura da Terra? Vamos pensar que a Terra é esfericamente perfeita. Para responder essa pergunta, vamos para o teorema de Pitágoras. Vamos imaginar então que a Terra tem o raio de 6.400 para esse lado e o raio para esse lado aqui. Essa é mais ou menos um cálculo que já foi feito do nosso planeta. Então nós temos o raio de um lado e o raio do outro, do mesmo tamanho, é lógico, nós temos uma circunferência perfeita, né? Vamos analisar que ela fosse perfeita. E nós temos que descobrir então o valor daquele x. Sabendo que o lado direito ali do nosso triângulo retângulo tem 6.400 mais 5 metros, que é o que a gente vai ficar de altura do chão lá. O que nós temos que descobrir? Descobrir o valor desse x, que é a nossa caminhada. Quanto que nós temos que caminhar para ficar a 5 metros de altura devido à circunferência perfeita da Terra. Pegando esse triângulo retângulo que formou-se, nós vamos colocar ele desse lado para ficar mais entendível. Então nós temos que um cateto é x, o outro cateto embaixo é 6.400, e a hipotenusa desse triângulo, que é a parte mais longa, ela é 6.400 mais 5 metros, que é a altura que nós vamos ficar do chão.
Isso você tem que somar para ficar com um triângulo retângulo perfeito. Então, trabalhando o teorema de Pitágoras, nós vamos conseguir encontrar o valor de x, que é a nossa caminhada. Então, prestem bem atenção que eu peguei apenas esse triângulo retângulo e eu coloquei ele viradinho aqui para ficar mais entendível. O teorema de Pitágoras fala que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos catetos ao quadrado. Eu inverti aqui essa fala para você entender um pouco melhor esse triângulo. Eu coloquei que a soma dos catetos é igual à hipotenusa ao quadrado, o que dá na mesma. O primeiro cateto, então, nós temos que é o nosso x ao quadrado, mais o segundo cateto, que é o raio da Terra, que é 6.400, que é a parte de baixo do nosso triângulo, que é igual à hipotenusa. Lá na hipotenusa, nós também vamos ter que fazer uma soma. Por quê? Porque a nossa hipotenusa tem dois valores. Tem o valor do raio da Terra, mais a altura que você vai ficar do chão, que é 5 metros. Como nós transformamos os metros em quilômetros, para ficar mais fácil, nós vamos ter que somar 6.400 mais 0,05 ali para fazer o nosso cálculo. Então, o que nós temos aqui? Vou repetir todo mundo que está do lado esquerdo e no lado direito vou somar o valor total da hipotenusa, que é 6.400 mais 0,005 quilômetros. Feita a soma, nós temos 6.400,005 na hipotenusa. Os catetos, eu apenas repeti eles. Agora, o que nós vamos ter aqui? Ó? Nós vamos ter que x ao quadrado mais o quadrado de 6.400, que deu 40 milhões, né, 960 mil, vai ser igual à hipotenusa ao quadrado, que deu 40 milhões, 960 mil e 64 quilômetros. Então, veja bem, no lado esquerdo da nossa equação, o x ao quadrado permanece, que é o nosso cateto. O segundo cateto nós elevamos ao quadrado, deu 40 milhões, 960 mil. No lado direito, a hipotenusa nós elevamos ao quadrado e deu 40 milhões, 960 mil e 64 quilômetros. Então, nós temos que x ao quadrado vai ser igual a menos 40 milhões, 960 mil, mais 40 milhões, 960 mil e 64 quilômetros. Nós passamos para o lado direito, quando passa para o lado direito, inverte o sinal, então nós vamos ter uma subtração, nós teremos então que x ao quadrado é igual a 64. Nós temos então que x é a raiz quadrada de 64, e a raiz quadrada de 64 dá exatamente 8 quilômetros. Então olha que interessante no nosso planeta, se caminharmos em linha reta, para ficarmos a uma altura de 5 metros do chão, nós teremos que caminhar aí um total de 8 quilômetros. E quem é que deixa a gente nessa altura? A circunferência, né? A curvatura da Terra. A cada 8 quilômetros que você anda em linha reta no nosso planeta, nós ficamos aí a uma altura de 5 metros. Agora você tem duas informações importantes. A primeira delas, que é o nosso primeiro cálculo, você sabe que um objeto que cai de 5 metros de altura, onde não tem a influência da resistência do ar, ele gasta exatamente 1 segundo para chegar ao chão. O segundo item que nós temos, muito importante, é que se você caminhar em linha reta na superfície aqui, você anda 8 km e você ficará a 5 metros de altura, se você caminhar em linha reta, se tivesse essa possibilidade. A cada 8 km, a circunferência da Terra faz você ficar a uma altura de 5 metros, apontando aí para o centro da Terra, né? E isso em relação ao chão. Guarde bem essas duas informações, que será muito útil para entender por que os satélites permanecem em órbita. Agora você deve estar se perguntando o que tem a ver a queda daquele corpo, o caminhar linha reta e a órbita do satélite. Agora você vai entender isso, que é muito legal de entender isso aqui. Olha só, caminhando em linha reta, se andarmos 8 km, ficaremos a 5 metros de altura do solo devido à curvatura da Terra. E essa informação nós obtivemos num dos nossos cálculos. O outro cálculo, se um objeto sofrer uma queda livre de 5 metros de altura, ele gastará 1 segundo para chegar ao chão. O que nós concluímos quando nós juntamos essas duas ideias? Nós concluímos que, tirando a resistência do ar, a alguns metros de altura, se jogarmos horizontalmente um objeto a 8 km por segundo, ele não chegará ao chão. Entenderam que legal? Você junta a resposta da queda livre lá da esferinha verde que caiu de cima da torre de 5 metros e gastou 1 segundo, com o nosso teorema de Pitágoras, aonde nós temos que caminhar 8 km. Concluímos então que, tirando a resistência do ar, a alguns metros de altura, se jogarmos horizontalmente um objeto a 8 km por segundo, ele não chegará ao chão. Como que funciona isso? Vamos entender então por que no primeiro momento desse vídeo eu expliquei para vocês, eu estava sentado sobre o planeta Terra e eu expliquei como que aquela pedra ia fazer a circunferência completa. Ela não ia escapar e ela nem ia cair, ela ia ficar em órbita.
Para entender melhor, vamos novamente. Eu vou colocar aqui em cima a torre, então a torre amarelinha em cima do planeta, e dessa torre nós vamos lançar a nossa pedra, que será o nosso pequeno satélite. Mas esse cálculo é feito aí para 5 metros de altura, tá? 5 metros de altura, imaginando que a Terra é redondinha, esférica, perfeita e que não tenha resistência do ar. Eu vou lançar essa pedra. Ela vai, se eu lançar ela exatamente a 8 km a cada segundo, ela vai andar 8 km. E nós vimos que se andar 8 km, a curvatura da Terra aumenta a altura aí em 5 metros. Então olha que interessante. Eu joguei uma pedra a 8 km por segundo. Ela anda 8 km. Em 1 segundo ela cai 5 metros. Esse é o nosso cálculo. Lembra que uma esfera caiu da torre e gastou 1 segundo para cair de 5 metros de altura? Então o corpo cai do seu estado natural devido à gravidade da Terra. Em 1 segundo ele cai 5 metros. Todo corpo que eu jogar a 8 km em 1 segundo, ele anda a 8 km, cai 5 metros, mas não chega ao chão. Por quê? Porque a curvatura da Terra ainda faz faltar 5 metros. Olha só, anda 8 km, cai 5 metros e falta 5 metros para chegar no chão. Anda 8, cai 5, ainda falta 5. Por quê? Porque à medida que ele foi caindo, a curvatura da Terra foi fazendo faltar mais 5. Anda 8, cai 5, falta 5. Anda 8 km em 1 segundo. Em 1 segundo ele cai 5 metros, mas falta 5 metros para chegar no chão ainda. Anda 8, cai 5, falta 5. Anda 8, cai 5, falta 5. Anda 8, em 1 segundo ele cai 5, mas a curvatura da Terra faz faltar 5 metros ainda. Anda 8, cai 5, falta 5. Anda 8, cai 5, falta 5 e chegou no final. Como isso é simultâneo, à medida que ele está andando, ele também está caindo. À medida que ele está indo para frente, horizontalmente, ele está caindo verticalmente. Nós teremos uma órbita perfeita, que é essa órbita vermelhinha que eu acabei de inserir aí. Mas na realidade, se fôssemos pensar, ele estaria andando a 8 km por segundo, andando 8 km. Em 1 segundo ele cai 5 metros, falta 5. Anda 8, cai 5, 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 falta 5. Anda 8, cai 5 e devido à circunferência da Terra ainda falta 5. Anda 8, cai 5 e falta 5. E ele ia chegar no mesmo ponto, porque tanto o movimento de queda quanto o movimento horizontal, eles são simultâneos. Então isso acontece tudo junto e você vai ter uma órbita, nesse caso aqui, uma órbita mais ou menos circular. Certo? Entenderam que então os objetos, essa pedra que eu joguei ela na velocidade de 8 km por segundo a 5 metros de altura da Terra, ela sempre vai andar 8, vai cair 5 e vai faltar 5 metros para chegar no chão. Então qualquer objeto jogado aí na faixa de 8 km por segundo, ele vai ter uma órbita. Ele não vai chegar no chão. Ele vai estar caindo o tempo todo. Como não tem ar para bater contra ele, se não tiver ar, é claro, né? Se ele estiver num local mais alto, não tiver ar para bater contra ele, esse embalo, né? Essa inércia que ele tem, a gravidade vai sempre fazer ele ter um movimento assim em torno da Terra. Ele sempre vai estar andando para frente, né, movimentando-se para frente e caindo ao mesmo tempo. Então você não vai ter aí essa queda quase que triangular, essa estrela que eu desenhei. Uma coisa compensa a outra, tudo acontece simultaneamente e a órbita fica circular. Agora, olha que interessante. Então, qualquer corpo bem próximo da superfície da Terra, a 8 km por segundo, dá uma volta no planeta e dá outra volta e outra e entra em órbita? Exatamente. Se não tiver ar contra, exatamente. Mas 8 km por segundo, nós temos que 8 km em 1 segundo. Portanto, nós queremos calcular quantos quilômetros por hora isso deve ser. Vamos transformar em quilômetros por hora para ficar mais entendível. 8 km por segundo é a velocidade que eu tenho que jogar uma pedra para ela entrar em órbita a 5 metros de altura se não tivesse ar. E 8 km por segundo dá 8 km em 1 segundo. Nós teríamos o X aqui. E 1 segundo ele tem 3.000, uma hora, né? Tem 3.600 segundos. Como eu quero transformar esses quilômetros por segundo em quilômetros por hora, eu vou ter que transformar aí essa hora em segundos. Uma hora tem 3.600 segundos. Quando eu faço a regrinha aqui, eu tenho que 8 km por segundo vai dar um total de 28.800 km por hora. Então, qual é a velocidade que nós temos aí para um objeto bem próximo da superfície da Terra, e que não tiver resistência do ar, ele entrar em órbita ao redor do planeta? 8 km por segundo, que vai dar um total de 28.800 km por hora. Tá? Só que os satélites que nós temos aí, eles ficam um pouco mais alto que essa torre que eu joguei a pedra.
eles vão ficar em torno de 327 quilômetros aí para cima de altitude. Então os primeiros satélites estão ali ali por volta de 300 km de altura. Então lá já pode ter uma velocidade um pouquinho só menor que esses 28 mil, né? Já pode ser uns 27 mil e alguma coisa, que ele vai orbitar a Terra. E a 300 km de altitude ali, você vai ter pouquíssimas moléculas de ar para bater contra um satélite nessa altitude. Então os satélites dessas baixas altitudes, ele perde um pouco de velocidade, ele tem que ser reorbitado de vez em quando, porque algumas moléculazinhas de ar ainda batem contra ele para dar aquela parada nele, né? Ó. Mas satélites bem mais para cima que isso, que nós vamos ver daqui a pouco, eles sofrem menos avarias, perde menos velocidade, certo? Entenderam agora que interessante porque os satélites orbitam a Terra? Porque eles têm uma velocidade, eles estão em constante queda, o tempo todo ele está caindo ao redor do planeta. E essa situação de você cair ao redor do planeta e não sentir o seu próprio peso, imagina o seguinte, imagina que você está aí na sua casa agora ou aqui na sala de aula, e essa casa foi levada lá em cima e de lá de cima solta essa casa com você dentro, essa sala de aula com você dentro, e você vai cair em queda livre junto com a sala de aula. O que vai acontecer? Você não vai ter noção de peso, você vai se sentir flutuando. À medida que a casa cai, o seu corpo também cai e você vai flutuar dentro dessa casa durante a queda. A hora que chegar no chão não, mas até chegar no chão você vai flutuar dentro da casa, você vai ter uma ausência total de seu peso. E é isso que acontece com os satélites, ou com as naves espaciais que pode orbitar, inclusive a Estação Espacial Internacional, né, que orbita a Terra com os astronautas aí a 327 km de altitude, mais ou menos. Nessa altitude, os astronautas eles têm uma sensação que não existe peso. Então, vocês entenderam que não é porque não tem gravidade. Tem gravidade sim, ela existe essa gravidade. Ela pode ser um pouquinho menor do que aqui na superfície, mas ela existe. Mas por que eles não sentem essa gravidade? Por que os vídeos que nós temos aí, eles estão flutuando dentro da estação espacial? É porque justamente a estação está caindo sem parar em volta do planeta e eles estão dentro dela também caindo junto com ela em volta do planeta. Igual a sua casa caindo lá de cima, nesse absurdo que eu falei. A sensação que eles estão flutuando. E essa sensação de que você não tem peso, ela tem um nome. É imponderabilidade. A sensação de imponderabilidade significa a sensação que você tem de ausência de peso, tá? Guarde bem essa palavra e é bem interessante. Já caiu isso aí em vestibular. A imponderabilidade é quando você perde a sensação de peso. Você não tem sensação de peso. Você está caindo o tempo todo. Então, aonde está a ISS tem gravidade, os astronautas têm gravidade, mas como eles estão caindo constantemente ao redor do planeta, eles não têm sensação de peso, eles flutuam dentro da ISS. Legal, né? Entendemos agora como que os satélites ficam em órbita. Todos os satélites eles estão caindo ao redor do planeta sem parar. Claro que se você tiver um satélite mais alto, ele pode estar um pouquinho mais lento do que 28.800. Se for muito alto mesmo, ele pode estar bem mais lento que 28.800. Ah, mas espera aí, não vai aumentar a órbita? Aumenta, mas ele pode andar mais lento, né? Porque a gravidade lá, até porque a gravidade também vai diminuindo, tem todas umas questões aí pra gente entender. Legal de entender isso aí, né? Vamos para a próxima parte da nossa aula que vai ser muito interessante, que nós vamos ver agora os satélites geoestacionários e outros tipos de satélite. Vamos entender por quê. O satélite tem que estar orbitando, né? Se ele parar a velocidade dele, ele vai cair. Se ele acelerar muito e correr muito, ele vai escapar e vai para outro local. Ele tem que ter esse cálculo certinho, que no caso aqui, né, foi 28.800 km por hora. Abaixo disso aí, essa pedra que eu joguei de 5 metros de altura vai cair no chão. E muito, mas muito acima disso aí, ele pode escapar da gravidade da Terra. Mas você já observou que a antena parabólica sua, ela tem que estar apontando para um satélite e ela não pode sair do prumo desse satélite. Mas espera aí, ele não tem que estar movimentando lá em cima? Ele não pode estar parado. Como que a minha parabólica fica apontando para ele se a Terra gira para dar o dia e a noite e a minha parabólica gira junto com a Terra? É isso que nós vamos ver agora na próxima parte da nossa aula. Bem interessante.